Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia de gravação. Estamos aqui no Pode Voar, que é o meu, é o seu, é o nosso podcast. E estamos aqui para ouvir a tua história de motivação, para saber um pouco mais da tua alçada de voo e, com carinho, estamos aqui com uma convidada especial, a Amanda Andrade, que vai contar um pouquinho da sua história, porque este espaço é um espaço para contar para as pessoas a sua história, a sua alçada de voo, como se deram bem na vida, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, ai, tu teve sorte na vida e não sabe o cenário que teve por trás, né, Amanda? Exatamente. Antes de te passar, Amanda, eu quero te contar um pouquinho sobre esse estúdio. Como surgiu o nome do podcast? Pode Voar. Eu gosto muito de aves. E como você sabe que você observou aqui no estúdio que tem uma visão ampla, né, alta, dá para ter dimensional, dá para ver a cidade pelo alto. Então aqui é comum passar os pássaros em altitude. E eu acho tão lindo aquele voo maravilhoso, calmo, tranquilo. E aí eu fico pensando assim, mas esse pássaro em dia de chuva, como é que ele se alimenta? E em dia de vento, como é que ele voa? Ele é tranquilo? Então, eu comecei a pensar, por que não conversar com as pessoas para saber a sua história, para ficar sabendo como foi a alçada do voo, como as pessoas se deram bem na vida além da sorte, né, Amanda? Uhum. E o se dar bem na vida não significa ficar rico em momentos rápidos, né? Significa tu estar em paz, tu estás colocando aquilo que tu almejou, aquilo que tu trabalhou, que tu investiu e deu bem, deu sucesso e a caminhada tem muito, né, a dar certo. Então, Amanda, conta um pouquinho de ti aí, porque eu não me apresentei, então deixa eu me apresentar antes de ti. Deixa, claro. Então eu sou Elisete Santos, tu me conhece, depois tu vai me citar aí na tua fala, sim, né? Eu fui professora e tenho, assim, bastante conhecimento em todas as áreas. Então, como eu gosto de motivar pessoas, esse foi o objetivo, de conversar para as pessoas, já que eu tenho uma vida mais ou menos estabelecida, digamos, de cultura, e agora eu tenho que investir na minha qualidade de vida, eu estou trazendo isso como uma qualidade de vida para poder melhorar a vida das pessoas, ajudar na alçada do voo, motivar, né? E por isso as pessoas que queiram participar do nosso podcast sejam bem-vindas. E é uma linha não só empresarial, não só de empreendedorismo, como de todas as áreas, porque todas as pessoas têm um perfil e esse perfil de voo eu quero trazer aqui para o conhecimento de todos nós. Amanda, é contigo. Oi, Zete, boa tarde para todo mundo que está assistindo. É uma honra para mim estar aqui participando desse lindo projeto. Eu sou uma pessoa que acompanho vários podcasts e quando vi, né, que tu montaria esse podcast, eu fiquei muito interessada. Rapidamente já falei contigo, né, até porque foste minha professora, né, no primeiro ano do 2º grau, me deu aula de contabilidade, ótima professora, inclusive. Obrigada. Lamentavelmente não pôde nos continuar, porque teve que ir embora para outra cidade, né, então a gente tem um conhecimento, assim, de anos. Verdade. E eu fiquei muito animada, muito interessada com o projeto, principalmente sobre a história de alçada de voo, né? Sobre a história de vencer na vida, que nem a gente fala, né? De ir atrás dos seus sonhos, de ir atrás do que almeja, da tenacidade, da insistência, né? E eu tenho muita coisa para contar, assim. Eu tenho bastante coisa da minha trajetória que eu posso falar. Mas, primeiramente, Amanda, eu posso falar porque eu também te conheço há anos, né? E tu sempre foi também uma excelente aluna, tu foi muito dedicada, sempre focou muito os teus estudos, os teus objetivos. E por isso, hoje, tu é a minha primeira convidada, tá? É com orgulho que eu te fiz esse convite. Porque fala um pouquinho primeiro, assim, ó, das tuas origens, né? Da tua família. Tu é muito família, que eu sei, né? Uhum. Depois vem a questão dos estudos,
vem a questão do objetivo, por onde eu começo, e depois tem essa trajetória aí que a gente vai falando ao longo do tempo. Mas coloca um pouquinho assim sobre a tua origem, a tua família, como que tu chegou a pensar em alçar o teu voo na área do direito, né? Tá, assim, eu sou uma pessoa que eu fui sempre criada, né, muito rigorosamente pela minha mãe, no sentido de estudar, né, de batalhar, de se esforçar. A mãe sempre deu muita prioridade para os estudos, até porque ela é professora. Então, mas eu sempre, desde criança, sempre falava em ser advogada. E o sonho dos meus avós, do vô Beto e da Valanda, pais da minha mãe, era justamente ver os netos formados, né? E, infelizmente, eles não puderam, né? Não estão mais aqui. Mas eu tenho certeza que da onde eles estão acompanhando. E aí, eu fiz o segundo, que eu chamo agora o segundo grau, mas agora já não é mais, né? Mas no meu tempo eu fiz processamento de dados na Cenecista, que hoje em dia é Expressão. Aí eu saí de lá, fui fazer cursinho vestibular em Taquara, o bicho vestibular, que é extinto, também não tem mais, para iniciar os estudos na faculdade de bacharelado em Direito. Aí eu fiz todo o cursinho, acho que eu fiz um meio ano. Depois eu fiz vestibular na Unicinos e na Ubra, para Direito. Passei nas duas universidades, porém eu escolhi a Unicinos por valores, por questão de localização, né? A Ubra já era muito longe, em Canoas, enfim. Comecei na Unicinos, só que era muito longe e eu sempre trabalhei, né? Eu comecei a trabalhar, eu acho que eu tinha 16 anos. Então eu sempre trabalhei e aí eu não conseguia conciliar mais trabalho com estudo. A gente chegava tarde, né? Na época a gente chegava aqui meia-noite e meia, 1 hora mais ou menos. A gente não tinha muito tempo lá também de conseguir pesquisar as coisas, porque a gente só ia direto para a sala de aula. E aí eu parei 1 ano para transferir para a UX em Canela, que foi onde eu me formei em 2012. Me formei em bacharel em Direito. Tu sabe, Amanda, tô falando e me passa um filme na cabeça, porque há não muito tempo atrás, não tinha nem ônibus, né? Pra levar o pessoal pra faculdade. Não tinha. Ou tu morava fora da cidade, ou, enfim, tu teria que ter um valor expressivo, né? Pra poder se manter. Então, quando tu fala, eu me reporto de novo à alçada do voo, porque é tão fácil. O convite da minha formatura, me formei. E tudo que vem por trás, né? Os bastidores, né? Bastidores. Noites de estudo. Às vezes, o custo que tu tem que reduzir. Exatamente. E sem contar, eu não sei da tua época, já foi um pouquinho melhor, né, Amanda? Mas na minha época... não existia celular, não existia YouTube, não existia Google, né? Então tu tinha que ir lá na biblioteca, pesquisar, pegar os livros, agendar o horário da biblioteca, tirar xerox. Tirar xerox. Mas no meu tempo também era assim. Mas isso é tão gostoso, né? Porque era diferente, assim, porque a gente tinha, parece, não era coisa tão na mão, né? Então, o acesso livre, hoje em dia tu pega ali o celular, tu tem tudo. Não, a gente tinha aquele trabalho de pesquisar, aquele gosto pela pesquisa, né? E eu até não mencionei, mas eu fiz estágio 2 anos e meio no Ministério Público aqui em São Francisco. Depois eu fiz mais 2 anos e meio no Fórum, aqui em São Francisco. E aí, depois, perto de me formar, eu fui embora para Gramado, que eu fui trabalhar em escritório lá. E aí, eu retornei de volta para cá, eu acho que foi em 2013 ou 2014, por aí. Que aí eu vim trabalhar em outro escritório. Então, eu sempre tive na área jurídica, né? Embora eu tenha conseguido passar na OAB, que eu não acho vergonha falar, né? Que eu fiz várias provas, né? E é sobre isso que a gente fala, de não desistir. Então, assim, a época que eu fiz a prova, que foi em 2019, foi a época mais difícil da minha vida. Porque eu tinha um filho de 3 anos, né? Eu estava literalmente sozinha, separada. E, assim, eu tinha que, ao mesmo tempo que cuidar do filho, eu tinha que estudar para aquela prova. Né? Muitas vezes me peguei desesperada, várias vezes me peguei chorando que eu não ia conseguir. Até teve uma vez que eu mandei um áudio pra minha sócia, Jaciara, né? Que eu tava fazendo um cursinho, eu disse pra ela, eu não vou conseguir estudar porque o meu filho não para de chorar, eu tenho que dar atenção. Ela disse, não, tu vai conseguir, tu vai botar ele sentadinho, vai botar um desenho e vai estudar. E, casualmente, né, eu consegui passar naquele ano. E aí, fiz a primeira fase em outubro, fiz a segunda fase, que é a escrita, em dezembro. E passei, em 2020, peguei minha carteirinha.
E aí montei escritório aqui, depois com a minha sócia, com a Jaciara, né? Que graças a Deus abraçou a minha ideia, né? Inicialmente, quando a gente montou, eu só era bacharel. E mesmo assim, ela confiou em mim, aceitou. E depois disso, a gente resolveu abrir em Canela. Então, agora a gente tem 2 escritórios. Um aqui e um em Canela. Só que assim, como tu mencionaste ali antes da sorte. Não é sorte, a gente trabalha muito, né? Por exemplo, segunda-feira eu trabalhei até quase 9 da noite. Ela lá da mesma forma. Hoje ela tá trabalhando lá. Eu já trabalhei um pouco antes de vir pra cá. Sabe? Então, a gente tá sempre trabalhando, né? Sempre tentando angariar clientes pro nosso escritório. Apresentar o melhor trabalho para que os clientes se sintam satisfeitos, né? Então, a gente dá duro mesmo, sabe? A vida, como eu digo, a vida não é um morango, né? As pessoas veem ali o bonito no Instagram, mas tem muita coisa que rola por trás, né? Que nem eu tenho casa para cuidar, eu tenho filho para cuidar, né? Eu tenho o meu trabalho, fora as coisas que eu faço por fora disso aí. Claro que a minha mãe me ajuda muito, graças a Deus. Mas mesmo assim, né? Educação de filhos, né? A Zete sabe, a Zete tem filhos. É a coisa mais difícil que eu faço, de todas as que eu faço. Tu sabe, Amanda, fazer um parênteses, né, no que nesse segmento. Muitas pessoas entendem que a mulher não tem espaço. Outras estão entendendo que a mulher está adquirindo um espaço bem maior, né, em todos os ramos. No mercado do trabalho, né, no mundo do trabalho, falando pedagogicamente no mundo do trabalho. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. E até um tempo atrás, eu gosto de fazer um parâmetro, né? Então, o homem era o mais privilegiado nesse sentido. Não nesse sentido. No sentido de poder fazer a sua faculdade, poder exercer a área do direito. E tinha aquela pessoa, né, do lado, a mãe, a esposa, para cuidar da casa, dos filhos. Enquanto ele só... Não desmerecendo esse trabalho, né? Porque a gente tem excelentes profissionais, homens, né? Nessa área do direito. Mas se abriu um espaço muito grande para a mulher, né? Porque a mulher, ela tem esse poder de conseguir conciliar várias coisas. Exato. Não ao mesmo tempo, mas num espaço de tempo, ela consegue se organizar. E feliz daquela mulher que tem ao lado uma mãe, uma família, né? Que possa dar um auxílio para conciliar, né? E fazer um bom trabalho. E dando esse segmento, eu vejo assim que a mulher, ela é mais detalhista, né? Então, ela consegue entrar nessa linha de trabalho e concluir excelentes resultados. Porque eu sempre gosto de falar que muitas pessoas dizem assim, olha como fulano é inteligente, ele sabe tudo. Mas inteligência todos têm. Não sei se tu vai concordar comigo, mas todos são inteligentes. Só que uns se esforçam mais, né? E vão desenvolver a sua inteligência em certas áreas. E outros ficam com medo, amedrontados, ou não tem ânimo, ou algo naquele momento lhe tirou o foco, né? E fazem aquela parada naquele momento da vida. E eu vejo assim, Amanda, é por isso assim que eu quando eu disse que eu tenho orgulho de ter te feito esse convite, eu conheço a tua família, eu conheço um pouco da tua história, e eu sinto assim que tu foi uma pessoa muito batalhadora. E se eu fosse te comparar com um pássaro, olha só. Vai fazer eu chorar? Se eu fosse te comparar com um pássaro, eu ia te comparar como um filhote de águia. Porque a águia, entre os pássaros, ela é uma das majestades, né? Porque ela voa bem alto, ela tem um olhar focado, ela tem a maestria ao voo, né? Ela é veloz quando ela tem o objetivo e ela é o maestro quando ela quer só curtir o voo. E ela sempre tem aquele empoderamento em relação a outros pássaros, né? Que ela, até pelo foco que ela tem. Então, se eu fosse te comparar hoje com um pássaro, já que nós estamos no estúdio do Pode Voar, né? Eu te consideraria um filhote de águia. Por que um filhote? Porque tu ainda tem muito caminho pela frente, né? Se Deus quiser, graças a Deus. E eu nunca desisti, assim, eu nunca pensei em desistir. Na verdade, eu não desisti, mas eu pensei.
Porque quando eu tava ali naquela função de fazer as provas e não conseguia passar, e eu via que muita gente que vinha depois de mim passava. Um dia, quando eu fiz essa, inclusive, que eu passei, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer a segunda fase, mas se eu não passar, eu vou desistir. Ela disse, não, eu não vou deixar tu desistir, tu vai fazer todas as provas que tiver que fazer. Porque, claro, agora a OAB tem a repescagem, né, na segunda fase, uma vez não tinha. Tu não passava, tu voltava lá pra primeira. Agora não. Tu faz a segunda fase, se não passar na segunda, tu volta pra uma repescagem. E eu cheguei já, né, a Janete Claire, que já visualiza o que não acontece, já tá lá na frente, cheguei chorando lá na casa da mãe e falei, eu não vou passar, não vou conseguir. E a mãe, calma, não sei o resultado ainda. Eu disse, não, eu vou desistir, eu não aguento mais essas viagens. Porque assim, a maioria das provas que eu fiz, eu fui sozinha, né? Tanto que essa que eu passei no Sinodal em São Leopoldo. Que como eu morei lá, eu gosto muito daquela cidade. Então eu conheço lá, eu sabia ir, né? Então eu disse pra ela, tô cansada de estudar, tô cansada dessas viagens. Ela disse, mas já montou escritório agora, né? Vai desistir. E graças a Deus eu passei e não desisti. Mas em vários momentos, assim, eu me peguei muito desesperada, porque eu não tinha minha profissão, né? Tu ser bacharel hoje em dia é pior que estagiário, porque tu não tem muito o que fazer ali dentro da tua área, né? E assim, com um filho pequeno que demanda horrores, né? Ele vivia doente, ele frequentava a creche, né? Eu tinha que levar ele cedo, 7 horas da manhã, buscava só às 5. E assim, depois que eu saí dos escritórios, eu também trabalhei em loja, que nem antes de trabalhar com advocacia, ou seja, de trabalhar com a área jurídica, eu trabalhei em revenda de carro, eu trabalhei em loja de roupa, eu trabalhei em farmácia, eu trabalhei vendendo livro, batendo de porta em porta lá em Porto Alegre, quando eu morava em São Leopoldo. Tem noção disso, que eu chegava de porta em porta com um catálogozinho de livro, isso ninguém sabe. É por isso que tu teve sorte, né? É a minha sorte. E eu digo isso aí, ninguém sabe, eu não conto, só a minha família sabe? Então, assim, eu fiz muita coisa, eu não cheguei direto ali na área jurídica, né? Aí, claro, depois eu consegui um estágio na promotoria, graças a Deus, e aí eu consegui entrar na minha área, que era onde eu queria mesmo, porque não adiantava estar fazendo uma faculdade e não ter acesso, né, ao mundo jurídico, né? Pra mim não adiantaria nada. E Amanda, fala um pouquinho pra gente, agora essa tua segunda etapa, essa foi tua primeira etapa, Isso. né, de como tu alçou esse voo, né? Agora tu já tá num voo mais assim, digamos estabilizado, né? Como é que é essa tua fase agora de novos clientes? Como é que se faz essa captação de clientes na tua área? Como é que tu planejou o desenvolvimento do teu trabalho? Na verdade, assim, nós temos um código de ética, né, na advocacia, que a gente não pode, né, captar clientes, né? Tem várias situações que a gente não pode fazer essa captação. Mas a gente vai por um outro caminho, né? Então, a nossa captação é basicamente fazer um bom trabalho, né? As pessoas que te conhecem vêm até ti e funciona no boca a boca, né? Que eu acho que a maioria das coisas que a gente faz é o boca a boca, né? Por exemplo, vai lá, tem um bom trabalho, vou te indicar fulana, que pra mim ela foi ótima. E assim a gente vai indo. Claro que a gente tem reuniões, eu e a minha sócia direto, né? Pra ver como é que a gente vai fazer. Agora a gente tá com um projeto pra expandir o escritório, né? Então, a gente já fez umas 2 reuniões quanto a isso. A gente não fica parada no tempo. Especializações, né? A minha sócia tem diversas especializações, tem mestrado, né? Eu sou uma pessoa que sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Quero fazer mais uma especialização futuramente, quero fazer um mestrado também. Então, assim, a gente não pode parar no tempo, né? Então, a gente usa isso para poder fazer com que o escritório cresça, tanto aqui quanto lá. Às vezes ela vem para cá fazer algum atendimento, às vezes eu vou para lá fazer algum atendimento para que as pessoas conheçam tanto eu quanto ela. Então a gente faz o atendimento juntas. Por exemplo, se eu atendo um cliente aqui, não é só a Amanda que vai atender ele, é a Amanda e a Jaciara. Se ela é em Canela, é da mesma forma, porque o escritório é das duas, né? Então é Bonalume e Andrade Advocacia, é os nossos sobrenomes, né? É o nosso trabalho. Então não é uma divulgação única, não é um trabalho único. É um trabalho a 2 mãos, né? A gente não tem estagiários ainda, porque não tem condições, né? Estão começando. A gente vai fazer 6 anos já, né? Então não é um começo. Não é um começo. Só que a gente, por enquanto, ainda tá, assim, como é que eu vou dizer? Plantando a sementinha para conseguir colher. Então, claro que futuramente a gente pretende ter, né? Um estagiário, uma secretária, enfim, que seja meio turno. Porque a gente já tá com graças a Deus, uma demanda bem grande de trabalho.
Então, é isso, assim. Mas assim, ó, Amanda, tu pode aproveitar esse espaço até para dizer, porque várias pessoas com certeza estarão nos ouvindo, né? Como é que se faz para chegar até o escritório da Amanda e sua sócia? Como é que se faz para contratar a Amanda ou tirar dúvidas ou marcar horário? Como é que... Assim, ó, a gente tem as redes sociais, que a gente tem uma empresa, a CAP8, que é quem coordena os nossos escritórios, né? Nessa parte de rede social. Então, a gente tem páginas no Instagram, o Instagram é @bonalume_Andrade. Tem o Facebook, que é Bonalume Andrade Advocacia. Ali tem nossos telefones, né? Onde as pessoas podem entrar em contato, né? Para marcar horário, sem problema nenhum. A gente faz todo o atendimento presencial ou virtual, porque às vezes as pessoas não moram aqui, não têm condições, ou às vezes as pessoas têm algum problema, né, alguma doença, alguma coisa que não tem como se deslocar. Aqui em São Francisco, o escritório fica, eu sempre digo, o ponto de referência em cima ali do restaurante Minuano, né, naquela porta lateral, tem a nossa placa também na lateral ali indicando. E lá em Canela, fica na Avenida da Igreja, ali no edifício Estação Central, no 4º andar. Vocês têm endereço nas redes sociais, né? Sim, Pode sim. até passar o endereço, é importante. Pode, claro. Né? Eu sempre passo, porque as pessoas, quando vêm falar com a gente, normalmente elas marcam tudo por telefone, né? Hoje em dia é difícil a gente tá no escritório e a pessoa chegar lá, assim, do nada. Normalmente elas mandam a mensagem e elas dizem, olha, me passaram teu contato, tu lida com tal área, trabalha com isso, eu quero tirar dúvida, como é que eu faço, onde é que fica, né? E assim, somos advogado, normalmente não tem horário, né? Então, assim, às vezes as pessoas mandam vários horários, meio-dia, de noite, final de semana. Eu sempre respondo, né? Nem que eu diga assim, nem que a pessoa me mande no sábado e eu diga, olha, segunda eu olho a minha agenda, eu te passo. Minha sócia faz da mesma forma. Pra não deixar ninguém esperando ou não responder, porque é uma coisa que eu detesto, é deixar as pessoas no vácuo. No WhatsApp, eu não faço isso. E, inclusive, tu pode até dizer um pouquinho para nós aqui a linha do teu trabalho, da tua especialização. Qual é o ramo, qual é a área, e deixar um pouquinho mais explícito, né? Para que as pessoas possam entender, é o meu caso, eu tô precisando, eu vou dar um toque para Amanda, eu vou me orientar, às vezes até a busca de uma orientação, né, em certos casos. Assim, eu e a minha sócia, a gente divide, né, ali o trabalho, porque, por exemplo, ela tem especialização e pós-graduações ali na área empresarial, tributária, família, né, aquela parte toda ali de inventário, uso capião, contratos, né. Eu já pego mais uma outra parte, né, que eu pego aquela parte toda trabalhista, previdenciária, e direito penal, né? Parte penal, criminal ali eu também faço, né? A gente também faz bastante coisa de pequenas causas, né? Direito do consumidor, ações de cobrança, né? De dívidas de loja, enfim. Então, a gente, que nem eu digo, assim, somos clínicas gerais, né? Isso é ótimo, né? A gente não tem, assim... claro que tem advogados que, com o passar dos anos, eles se estabilizam ali. E várias coisas eles não fazem mais, eles conseguem se dar esse luxo, né, por muitos anos de trabalho. Mas nós, por enquanto, né, a gente podendo, assim, fazer todas as coisas, assim, se tiver dentro do nosso alcance, a gente faz. Claro que também tem aquela questão que a gente não promete causa-ganha, que também é antiético da nossa parte, porque não existe isso, né? Nós dependemos de um juiz, né, de uma decisão de um magistrado, para que as coisas andem. Então, a nossa parte é o que eu sempre digo para os clientes, a nossa parte vai ser feita, né, da melhor forma, que a gente entra para ajudar, né, com o nosso conhecimento para fazer o melhor, mas vai ter uma pessoa acima, que é quem, como eu digo, né, falando bem chulo, assim, que caneteia, que dá a decisão final, né? A decisão final. Exato. Claro que depois tem os recursos, né, Zete? Se a gente não leva aquilo que a gente quer, tem os recursos para Porto Alegre, enfim, a gente vai até o último, até onde dá, assim, né, para ver se a gente consegue. Mas que bom, Amanda, eu fico muito feliz, porque eu também sou mulher e é difícil a gente conseguir um espaço, né? Muito. Hoje nem tanto, hoje tá mais acessível. Mas quantos sonhos a gente tem, quanta vontade a gente tem de ajudar outras pessoas, né? Mas nem todas estão no mesmo ângulo que a gente, Não, né? não enxergam como nós. Não enxergam como nós.
Então, a gente, por ter uma visão, assim, um pouquinho maior, e não significa ser melhor que ninguém, né? Exato. Significa que tu quer saber o que tem do outro lado do muro, né? Ultrapassar, né? Ultrapassar aquele muro. E, de repente, tu vai ultrapassar, tu vai andar mais um pouco, daí tem um muro um pouquinho mais alto. Mas se eu passei por cima daquele, eu posso tentar passar por cima deste. E assim tu vai tendo novas visões e tu acaba conhecendo bastante coisa, e daí chega um momento que tu quer ajudar pessoas, né? Mas eu consegui, eu venci, eu tenho meus amigos, eu tenho meu grupo de pessoas que convivem comigo, eu também quero que eles desfrutem, né? Dessa energia positiva que eu tô tendo agora. E não é fácil a gente levar todos juntos, né? Não é, porque tem muita gente que desiste, né? Que nem a gente estava falando antes de começar, né? A nossa entrevista aqui. As pessoas desistem no meio do caminho, né? Que nem eu falei ali, estava contando. Eu tenho muitos colegas, por exemplo, que se formaram, mas não foram adiante porque, por exemplo, fizeram 1, 2 provas e já não quiseram mais fazer. Né? Então, eu já tenho várias pessoas que eu conheço que eu digo... e a prova, não vai fazer? Não, é muito difícil. Eu não tenho tempo de estudar. Ou, eu estudei e fiz, não passei. Daí a pessoa se desanima. Claro que a gente desanima. É óbvio, até porque a gente se sente menos, né? Tu pensa às vezes assim, olha ali a fulana de tal, né? Se formou agora, já passou. Olha eu quantos anos de formada tenho, não consigo. Só que a prova da OAB, eu sempre falo, é muito psicológico, né? E, na verdade, tu não pode ter o bloqueio psicológico que aquela prova oferece, né? Então, assim, eu sempre tive muito bloqueio. Não é nem que tu vá não acreditando em ti. Tu sabe que tu estudou. Só que aí chega lá na hora, são questões enormes, maçantes, né? Que quando chega, eu sempre digo, quando chegava no meio da questão, eu tinha que voltar lá no começo pra ver o que era, porque eu já não tava mais nem atinando quando chegava na metade da prova ali. Aí foi pra um ponto que eu pegava as matérias que eu sabia mais e deixava as mais difíceis pro final. Então, tudo tem estratégias, né? Só que o pessoal desiste. Eu fico muito sentida, assim. Que eu vejo que as pessoas reclamam muito de estar estagnadas, de estar parada no mesmo lugar, mas elas não se esforçam para ir adiante. E aí elas dizem para nós, que somos pessoas que queremos ir para frente, que queremos conquistar coisas, que temos sorte. Né? Quem dera fosse sorte, né, Zete? Verdade. Não é sorte, é esforço, é muito esforço, é muito empenho, né? Que nem agora eu vou até sair um pouco ali da minha profissão para dar um outro exemplo de sonho que eu tô realizando agora. Eu dancei muitos anos ali na academia da Ana Rita, dancei 12 anos ali. E faz, acho que uns 4, 5 que eu tô dançando na Academia das Gurias, no estúdio da Gigi e da Natália, né? E o meu sonho era voltar a me apresentar num palco. E esse ano eu vou dançar no espetáculo delas, né? E eu tô bem feliz, porque a minha segunda paixão é a dança, né? Eu sou apaixonada por dança, adoro a minha profissão, também sou apaixonada, mas também amo a dança. Então, é isso que eu digo, assim, a gente vai indo, e eu sempre sou daquelas que eu vou até... Eu tenho 2 opções, eu consigo ou não consigo, mas eu fico ali insistindo. Até conseguir. Mas olha só, Amanda, que coisa boa saber disso. Sabe por quê? Eu fui bailarina 7 anos da Ana Rita. Eu fui as primeiras turmas. Fui a primeira turma, né? Dela lá? Sim, quando era ela. A Neuza? A Neuza e a Fátima. A Fátima. Eu entrei nessa época. Eu entrei na época do Flex Fan. Eu fiz o balé no Flex Fan. Eu fazia jazz, que é um balé um pouco mais com mais ritmo, né? E eu fiquei 7 anos e eu sou apaixonada pela dança. E também tive uma história, né, parecidas com a tua. E hoje eu também tô indo atrás desse sonho que ficou lá no passado. Pra gente continuar agora com um pouco mais de qualidade de vida, né? Mas isso é ótimo, né? Não, eu sempre digo também, sempre é tempo, né, Zete? As pessoas têm muito também essa questão do preconceito com a idade, né? Mas eu já tenho tantos anos. Mas e daí? Mas, ó, em relação ao tempo, Amanda, eu vou dizer assim, quando tu quer um auxílio de alguém, tu pede pra uma pessoa ocupada. Porque a que não se ocupa muito, ela nunca vai ter tempo pra te ajudar. Não. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E as pessoas também que não têm essa coisa de se esmerar, de se esforçar, elas nunca vão te dizer uma palavra de incentivo. Elas vão botar areia naquilo que tu quer fazer. Elas vão achar um defeito, elas vão achar um problema, né? Diferente de uma pessoa que tu sabe que vai te incentivar, que vai te botar pra frente,
né? Que vai achar legal aquilo ali que tu tá fazendo, né? Que vai dizer, tipo, eu odeio falar com pessoas que eu digo assim, eu vou fazer tal coisa. Não, isso aí não vai dar certo. Não, mas com a cidade. Gente, por favor, sabe? Verdade. Vamos. E assim, a vida tá aí pra gente viver, né? Que nem eu digo, vamos aproveitar, a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. Né? Então a gente tem que fazer tudo o que a gente tem vontade, não incomodando as outras pessoas, não ferindo as outras pessoas. Eu acho sim que usando o seu espaço. Usando o seu espaço e não ultrapassando de ninguém. Eu acho que a gente tem um leque enorme de coisas pra fazer pra gente, né? Pra oferecer pros outros também, né? Amanda, nós já estamos chegando assim, indo para a finaleira desse podcast. Podia ficar a tarde inteira aqui. Mas eu gostaria, assim, antes da minha pergunta final, eu gostaria de dizer assim que esse espaço do Pode Voar é um espaço exatamente para isso, para que as pessoas possam contar as suas histórias, para que as pessoas possam se espelhar, né, nos seus caminhos, né, e se motivarem a continuar a alçada dos seus voos. Por que pode voar, né? Porque eu acho que todos podem voar. É como eu disse, a inteligência todo ser humano é inteligente. Agora, uns são mais perspicazes, né? Outros um pouco menos. Outros são mais vorazes, outros menos, outros são mais velozes, outros menos. Mas não desistir. Cada um dentro do seu potencial, dentro da sua velocidade, tentar algo que lhe faça bem. Porque eu penso assim, eu já tive colegas meus que, por exemplo, estudaram, se formaram em medicina, quando, na verdade, eles queriam ser professor. Porque a família queria um médico, né? Mas eu acho que no tempo antigo era assim, né, Zete? Era o que a família decidia, né? Aí a pessoa se formou como médico e hoje está sendo professor dentro de uma sala de aula, dando aulas, né? Porque era o que, na verdade, ele queria. Então, o objetivo desse podcast, o objetivo desse estúdio é isso. Quando eu digo pode voar, você pode tudo, o voo é livre. Né? Então, basta acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu potencial, que um dia, com certeza, a gente chega lá. Eu acho que qualquer pessoa pode tudo, qualquer coisa que ela quiser. Se ela botar na cabeça, se ela se esforçar, se ela for atrás daquilo mesmo assim, com garra, com determinação, a pessoa faz o que ela quiser. Eu tenho certeza disso, certeza. E nos momentos que eu tinha assim, mais desespero, assim, menos confiança e mais preocupações, que eu pensava, meu Deus, e agora? Que eu pensava, eu tenho um filho pequeno, como é que eu vou fazer? Né? Foram aqueles momentos que Deus nunca me abandonou, porque eu tenho muita fé. Acho que a gente tem que ter muita fé. E eu sempre pedi a luz pra ele, né? E ele nunca me abandonou. E eu, assim, depois que, graças a Deus, peguei minha carteirinha ali, eu só fui, sabe? Eu fui embora, que nem eu digo, assim. Peguei aquele trecho e fui embora, e sou muito realizada, muito feliz hoje em dia. Graças a Deus, a minha vida se estabilizou, né? Eu consigo fazer todas as coisas que eu preciso. Eu tenho uma rotina que nem as gurias riem, que eu sou uma pessoa que eu tenho cronograma. Eu sou virginiana, né? Eu sou metódica. Nossa, perfeccionista. Nossa, metódica, sistemática, perfeccionista. Então, eu tenho todo aquele meu cronograma. Mas, graças a Deus, consigo dentro daquilo. Acha uma agulha no escuro. É horrível. Olha, e tá tudo no lugarzinho. E tudo é planilha, né, Zete? Tudo é planilha. Eu adoro a tal da planilha. Se tu for no meu computador, é várias planilhas. Eu gosto muito. Então, assim, Amanda, eu gostaria que... Tu já falou tudo, mas eu gostaria de uma mensagem, uma frase ou um depoimentozinho final, assim, para motivar as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Vamos lá. Eu queria dizer para quem está assistindo, né, que nunca desista dos seus sonhos, né, que se depararem com dificuldades, persistam, né, eu acho que a vida é feita disso, de degrauzinho por degrauzinho, né, então tu vai começando lá de baixo e tu vai trilhando, claro que tem percalços ali no meio, mas eu acho que tu nunca pode desistir, então assim, busquem os seus sonhos, busquem o melhor para vocês, sabe? Não desistam na primeira derrocada. E que nem eu falei antes, eu acho que todo mundo pode conseguir o que quer. Eu acho que todo mundo é capaz de tudo, sabe? Se tiver vontade,
se tiver determinação, se tiver foco, muito foco, prioridade principalmente, que a vida também tem que ter prioridade, né? A vida é feita de escolhas, então não adianta, por exemplo, eu quero ser médica, mas daí eu faço outras coisas ali e deixo a medicina ali que eu quero fazer de lado. Não, eu vou focar naquilo que eu quero. Eu acho que a vida é foco e determinação para conseguir, que nem no teu caso, né, Zete, hoje em dia ter a tua estabilidade e poder fazer aquilo que tu tem vontade e te sente bem. Amanda, querida, é um prazer, tá? Prazer o meu. A tua visita, muito agradecida. Obrigada. Tá? Por tu estar nesse espaço aqui ajudando a motivar pessoas. Sucesso nesse podcast. Obrigada. E eu vou aproveitar o espaço e convidar você para participar do Pode Voar, que é o meu, é o teu, é o nosso podcast, e vir contar a tua história de motivação e de alçada de voo, para contar para nós como é que está o teu voo, como é que alçou o teu voo.